Obrigado, operador. Muito boa tarde a todos e obrigado pela participação na nossa teleconferência de resultados relativa ao segundo trimestre de 2019. A nossa apresentação está disponível, como já foi dito, no site da Unipar, www.uniparcarbocloro.com.br/RI. E iniciando pelas informações do nosso setor de atuação, a produção de cloro-soda no Brasil foi cerca de 7% inferior no primeiro semestre do ano em relação ao primeiro semestre do ano passado. O preço médio da soda cáustica nos Estados Unidos, que é normalmente a nossa referência, ele continuou em declínio nesse período, com queda de 5% no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre e de 46% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, refletindo as condições de oferta e demanda vigentes e indicando uma situação de mercado com excesso de oferta. Para o PVC, o preço médio de exportação ainda nos Estados Unidos, no segundo trimestre do ano, teve queda de 2% em relação ao primeiro trimestre e de 7% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Como nossos principais produtos, como eu já disse, são referenciados aos preços do mercado americano, particularmente lá dos Estados Unidos, eles refletiram nesse período a curva desses mercados e também foram afetados por essas reduções nos preços. Em relação à nossa produção, a planta de Santo André, nós tivemos uma parada programada no segundo trimestre, que acabou se estendendo mais do que nós esperávamos, e também nós seguimos com o ramp-up, que eu já havia comentado em teleconferências anteriores, que nós estávamos fazendo uma modernização e centralização da nossa produção de PVC, e nós seguimos aí nessa direção também dessa modernização e ramp-up. E a produção, por conta desses dois fatores, ela acabou sendo afetada no segundo trimestre. Nós consideramos que no segundo semestre a nossa produção ela tende a se normalizar. Eu passo agora a palavra ao nosso CFO e diretor de RI, o Christian, e comentará os nossos resultados. Obrigado, Aníbal. Boa tarde a todos e obrigado por participarem da nossa teleconferência. Eu vou para o slide 3 da apresentação e aí mostramos a utilização da capacidade. Conforme já mencionado pelo Aníbal, tivemos alguns eventos que afetaram a utilização da capacidade de produção nas nossas plantas. Em Cubatão, onde produzimos soda, cloro e derivados de cloro, a utilização média no trimestre foi de 77%, superior à utilização verificada no setor de cloroálcalis e em linha com o mesmo trimestre de 2018. Em Santo André, onde a gente teve os eventos mencionados pelo Aníbal, a utilização média da capacidade de produção, cloro-soda mais PVC, foi de 61%. Então, recapitulando, é o ramp-up da planta pelo projeto de centralização e modernização e a parada programada. Em Bahia Blanca, a utilização média foi de 70%, que está em linha com os trimestres anteriores. Seguindo para o slide 4, podemos observar o desempenho financeiro da controladora e consolidado. Lembrando que a controladora refere-se ao complexo de Cubatão e o consolidado são as 3 plantas. A receita da controladora e consolidado tiveram queda em relação aos períodos anteriores, influenciado sobretudo pela redução da produção de PVC na planta de Santo André e parada programada, e isso impactou a receita em 74 milhões. Adicionalmente, a queda de preços médios de venda refletiu o preço da soda cáustica e do PVC no mercado internacional. O EBITDA da controladora e do consolidado teve queda nos períodos devido às questões de preço de soda cáustica já mencionados, aumento de preços de insumos e matérias-primas. Se comparado com 2018, lembramos que no primeiro trimestre tivemos um recebimento de 49 milhões do ajuste de preço da compra da Unipar Indupa. Então,
levem em conta este fato quando forem fazer a comparação. Se excluirmos o resultado de equivalência patrimonial e teríamos uma EBITDA controladora de 101 milhões no segundo trimestre contra 141 milhões no segundo trimestre de 2018. A redução teria sido de 28%. O lucro líquido consolidado acumulou 57 milhões no semestre, uma queda de 76% em relação ao primeiro semestre de 2018. Passando para o slide 5, observamos a dívida líquida consolidada e os instrumentos de dívida que utilizamos. Em junho, nós finalizamos com sucesso a quinta emissão de debêntures da companhia, com um montante de 201 milhões e que foi utilizada integralmente para alongamento de grande parte da quarta emissão de debêntures. Com este alongamento, a gente conseguiu aumentar o prazo médio da nossa dívida para 26 meses e baixamos o custo médio em 0,7%. Com relação às nossas ações negociadas em bolsas, em junho também nós realizamos um aumento de capital social da companhia com bonificação em ações, na proporção de uma nova ação para cada 6 ações detidas pelos acionistas na data, com consequente aumento da quantidade de ações em circulações em bolsa. Para seu acompanhamento, no mês de julho, divulgamos o informe de governança corporativa, de acordo com as instruções para companhias abertas, no qual a gente reforça as políticas da companhia, políticas como a destinação de resultado, remuneração dos administradores, política de gestão de riscos e de transações com partes relacionadas e conflitos de interesses. Todas essas políticas da companhia estão disponíveis no site do RI. Nós reforçamos que mantemos a estratégia de estarmos próximos aos stakeholders e ficar cada vez mais perto do mercado. Eu gostaria agora de abrir a nossa sessão de perguntas e respostas. Temos uma pergunta via webcast de Marcos Eugênio. Boa tarde. Por que houve uma redução significativa da planta de Santo André de 80% no segundo trimestre de 2018 para 61% no segundo trimestre de 2019? Marcos, obrigado pela pergunta, aqui é Aníbal. O que nós tivemos, eu fiz um pequeno comentário logo no início, nós tínhamos uma parada programada para manutenção no segundo trimestre. É normal isso para fábrica como a nossa e ela acontece de tempos em tempos. Mas nessa em particular, nós acabamos tomando mais tempo do que havíamos previsto, porque decidimos fazer uma manutenção mais a fundo por conta de alguns equipamentos que nós percebemos que mereciam uma maior atenção e acabamos parando mais tempo do que havíamos imaginado inicialmente. O segundo ponto é que nós seguimos ainda adiante com o nosso ramp-up do nosso projeto do PVC, que é a integração da planta de PVC e da modernização da planta. Nesse projeto também nós tivemos algumas dificuldades técnicas com alguns equipamentos que esperávamos que performassem melhor do que acabaram performando para aquele momento. Fizemos também uma ou outra mudança no processo de produção. Isso também causou algum atraso quando comparado com aquilo que nós pretendíamos, e daí a queda bastante importante em relação ao período que você comenta de 2018. Aquilo que aconteceu não é absolutamente normal. Nós não esperamos que isso siga. Já temos uma melhora nesse exato momento e já também tivemos uma melhora no mês de julho. Portanto, a expectativa que nós temos é de ir para uma normalização desses quesitos. Temos mais 2 perguntas via webcast sobre as despesas administrativas. A primeira é de Marconi Marques. Sobre as despesas administrativas crescentes a cada trimestre, ficou mais evidente agora. Qual será a atitude da empresa em relação a este importante fato?
E na sequência, pergunta de Santiago Santos, a que se deve o expressivo aumento das despesas administrativas no consolidado de 50 milhões para 74 milhões quando comparadas no segundo trimestre de 2019 e segundo trimestre de 2018? Senhores, obrigado pelas perguntas. Respondendo elas de uma forma unificada, nós, no ano de 2019, no consolidado, transferimos algumas despesas de outras despesas, como o DGF, para consolidar na mesma linha. Então, tem algumas transferências de despesas que estavam alocadas em outras linhas para ficar no mesmo parâmetro. Isso faz parte da estratégia de consolidação da companhia, tratando como um efeito único e trazendo tudo na mesma base. Então, 18 a gente tinha uma base diferente e para 19 a gente carregou isso para DGA. Então, isso onera o nosso DGA e mostra um aumento expressivo. Na controladora, nós tivemos aí um aumento por questões da mais-valia da adquirida, da Indupa, onde a gente carrega uma depreciação maior por conta da reavaliação dos ativos. Então, esses dois pontos somados fazem uma diferença grande. E lembrando que no segundo trimestre de 2019 tivemos alguns gastos pontuais com algumas consultorias específicas, por conta também da consolidação da companhia e uma tradução de indicadores e concentração de uma forma de visão de uma companhia única. Ou seja, a gente está padronizando a companhia e utilizou algumas consultorias para fazer a modelagem disso e fazer com que a gente tenha um padrão único. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Mais uma pergunta via webcast de Osmar Alves. A Unipar ainda tem dívida, saldo a pagar à Solvay, pela compra das 2 unidades? Se tiver, qual o valor ainda pendente e prazo para pagamento? Osmar, obrigado pela pergunta. A Unipar carrega numa linha de débito com terceiros o saldo a pagar para a Solvay, com referência à compra da empresa. Então, temos basicamente 126 milhões de dólares a pagar no longo prazo a uma taxa de 3% com a variação cambial do dólar. Duas perguntas sobre Argentina, uma de Stella Fontes e outra de Santiago Santos. Por favor, gostaria de saber como a piora na crise da Argentina pode afetar os resultados da companhia e se há medidas que podem mitigar esses efeitos. E, por favor, falar sobre o impacto observado na Argentina e perspectivas para os negócios naquele país. Obrigado pelas perguntas sobre a Argentina, que não é um tema evidentemente tão simples assim. Mas eu quero recordar que a Argentina, desde o final de 2018, já vem com alguma dificuldade, inclusive quando houve aí maxi-desvalorização também do peso. Então, nós temos enfrentado aí ao longo do ano de 2019 situações que não se esperava que viessem a acontecer e aconteceram. O que eu posso dizer é que a companhia, quando a gente olha o resultado isolado de Argentina e o nosso desempenho na Argentina, ele foi bastante satisfatório, apesar daquilo que nós enfrentamos naquele país, pelo menos nos 6 primeiros meses desse ano. Eu tenho por uma política não tentar especular e tentar ficar adivinhando o que deva acontecer aí nos próximos meses, até porque acho que é extremamente prematuro. Acabei aprendendo agora de manhã que houve aí um congelamento de gasolina, por exemplo, e a gente não sabe exatamente o que virá ainda pela frente ao longo do tempo. O que eu posso dizer é que a companhia está bastante bem posicionada na Argentina. Nós temos
um controle absoluto quando a gente fala de crédito a nossos clientes. Nós temos caixa suficiente para poder seguir adiante com os nossos negócios na Argentina, e nós sempre temos uma posição de calma em momentos como esse, porque eu acho que qualquer tomada de decisão precipitada de verdade acaba não levando a absolutamente nada. Também posso dizer que nossos negócios em julho e agosto, até esse momento, eles estão absolutamente normais na Argentina, nada mudou até esse momento, e prefiro não especular sobre o que pode vir a acontecer ali na frente, inclusive com medidas mitigadoras, que acho que nem é o caso para esse momento atual. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. O senhor Gabriel de Toledo gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber se a empresa no futuro ela pretende entrar no novo mercado e ter todas as ações ordinárias e com 100% de tag along. Ou, se não for fazer isso, qual é a chance da empresa ter 100% de tag along nas preferenciais? Boa tarde. A empresa ela tem uma estrutura de capital definida em OMs e PMs, então não temos a intenção de partir para uma classe única. E na questão do tag along, por enquanto não temos nenhum segmento para este lado. Temos mais uma pergunta via webcast de Vinícius de Andrade. Boa tarde. A alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social de 65,69% no semestre deve se manter ou acreditam ter sido não recorrente? Boa tarde, Vinícius. Obrigado pela pergunta. Essa alíquota foi ocasionada por um evento na Argentina, onde a gente teve a conversão de um futuro aumento de capital em dívida. Então, quando a gente fez isso, a gente gerou um imposto indedutível na Argentina que está afetando para trazer a alíquota para 65%. Nós não esperamos que isso ocorra novamente e esperamos que se regularize nas alíquotas normais. Pergunta de Rafael Ribeiro. Boa tarde. Existe a previsão de paradas programadas para os próximos trimestres em alguma planta? Obrigado pela pergunta, Rafael. Não, nós não temos nenhuma parada mais importante programada, pelo menos aí até o final do ano. Há uma pequena parada em Cubatão, mas tipicamente quando chega dezembro os negócios acabam sendo mais fracos e nós tentamos programar essa parada concomitantemente com o mercado, que deve ser um pouco mais fraco quando entra aí o período de festas, mas nada mais significativo. A senhora Heloísa Cruz, da Spoxos, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, boa tarde. Eu queria entender um pouquinho mais sobre a Argentina, se teve algum outro impacto. Por exemplo, a gente sabe que teve aquela explosão da Dow em Bahia Blanca. Qual foi o impacto? E outra dúvida que eu queria é saber um pouquinho, por exemplo, a gente sabe que a fábrica da Braskem, lá em Maceió, em Alagoas, está parada por conta dos problemas geológicos que eles tiveram.
Vocês sentiram isso de alguma maneira no preço aqui, em demanda ou não? E ainda, olhando a utilização da capacidade que vocês têm tido, vocês falaram um pouco de problemas operacionais, mas tem alguma questão de mercado em relação principalmente ao cloro, né, que não viaja tão bem, que tem ajudado vocês a manter a taxa de utilização mais baixa? Ou são simplesmente questões técnicas e aí em um momento que vocês resolvam isso já deve enfim, deve ser história, então a gente já vai começar a ver uma utilização de capacidade maior, enfim, eu queria saber nessa linha que está acontecendo. Obrigado pela pergunta, Heloísa. Na verdade, são algumas perguntas. Falando sobre a Argentina, nós operamos bem a Argentina, não tivemos aí maiores impactos, ao menos aqueles que foram decorrentes do próprio mercado. Então, a nossa operação ela foi, eu diria que, relativamente macia ao longo do primeiro semestre de 2019. A gente não teve nada mais importante. Quanto ao assunto Dow, a implicação para nós, evidentemente, poderia ter sido grande, mas nós tomamos medidas muito rápidas para comprar o insumo que nós compramos da Dow, acabamos importando o insumo que nós compramos deles, e não houve nenhuma descontinuidade, com questão de aí uns, talvez 5, 6 dias, mas nada também muito mais do que isso. A gente foi bastante rápido. A diferença entre o eteno que vocês, que o eteno que vocês compram deles e o eteno que vocês compraram no mercado, qual foi o impacto nisso? Você está falando de preço? Do que está falando? De preço. Houve um aumento de preço em relação àquele etileno, mas não houve descontinuidade do nosso atendimento de mercado, como não poderia deixar de ser, né? Nós somos uma empresa de longo prazo, então nós realmente preservamos aí as nossas relações com os nossos clientes e nós mantivemos os clientes atendidos como era esperado de nós. Quanto ao nosso concorrente local aqui no Brasil, naquele primeiro momento que eles tiveram problema, não houve de verdade nenhuma disruptura maior de mercado, porque havia estoque, como era de se imaginar, e portanto o mercado ele acabou andando exatamente como ele estava naquele momento. Nós acabamos percebendo um pouco de desabastecimento, é uma palavra muito dura, mas houve aí um período de talvez uma semana onde reduziu-se um pouco o volume para o mercado por conta das importações que ainda não haviam chegado e depois elas logo foram restabelecidas, e o que nós percebemos aí depois é que exatamente houve um efeito contrário quando as importações acabaram sendo maiores do que talvez fosse até a própria necessidade, por causa de um risco aí de desabastecimento. Então o mercado ele acabou sendo atendido normalmente, talvez aí com só uma semana de um pouco menos de produto, não mais do que isso. E também houve uma pergunta sobre o efeito da planta de PVC. Do que é mesmo, por favor? Não, eu queria entender quais impactos a mais assim, a gente teve nessa questão da planta de PVC e o que ainda cai para o terceiro trimestre. Assim, julho já estava tudo resolvido tipo, julho já deve ser um trimestre assim para o Brasil mais normal, ou ainda tem impacto desses problemas operacionais? Você sabe que eu tendo a nunca comentar sobre o futuro e julho é o futuro. Mas tende a ser mais normal. Eu queria só, por último, pedir a gentileza, de repente, se vocês puderem nos próximos resultados, desses não recorrentes, deixar aberto um pouquinho mais no próprio release de resultados, que ajuda a gente a ler, fazer uma primeira leitura já antes da teleconferência. E é só isso. Obrigada. Obrigado, Luiz. Pergunta de Rafael Ribeiro.
boa tarde. Qual o motivo do aumento do CPV, tendo em vista que o mesmo, se não considerarmos a reclassificação de CPV para despesas, foi maior que o trimestre anterior? Boa tarde, Rafael. Obrigado pela pergunta. Nós tivemos impacto de aumento do custo de insumos e matérias-primas e também tivemos a realização de estoques. Então, isso pressionou o CPV para cima. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Pergunta de João Batista Martins. Boa tarde. Existe a possibilidade da empresa sair da Argentina, assim como a Honda anunciou recentemente? Boa tarde. A empresa não tem perspectiva de sair da Argentina. Como a Ivo mencionou, nós temos sólidos lá, temos que tomar cuidado com os efeitos futuros, mas não temos perspectiva de saída. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. O senhor Gabriel de Toledo gostaria de fazer uma pergunta. Quais foram os impactos do IFRS 16 nos resultados da companhia? Gabriel, obrigado pela pergunta. O IFRS 16 não teve impacto na companhia. Nós não temos leasing, temos um impacto muito pequeno sobre o aluguel do escritório central. Pergunta de Bruno Apolinário. No material de apresentação, a menção à capacidade de produção global, regional e no Brasil, de soda, PVC e cloro. Percebe-se da apresentação institucional uma grande margem de crescimento para a Unipar. Diante disso, existem planos de expansão da companhia, novas aquisições ou expansão geográfica? Bruno, obrigado pela pergunta. A companhia sempre está olhando novas oportunidades de crescimento. Sem dúvida nenhuma, a decisão estratégica nossa é seguir no negócio que nós estamos e que nós conhecemos há anos e anos e anos. E se existirem oportunidades que sejam interessantes, sem dúvida nenhuma, nós vamos persegui-las. Pergunta de Rafael Ribeiro. Tendo em vista que a extensão da parada programada teria impactos na receita e, por conseguinte, nos preços negociados em bolsa, qual o motivo de se manter uma política de recompra de ações tão agressiva? Obrigado pela pergunta, Rafael. Nesse caso, acho que a gente tem que separar essa pergunta. Acho que a parada estendida foi um efeito não recorrente, que a gente tem de minimizar, tem que buscar a minimização desse efeito, enquanto o programa de recompra é um programa onde a gente tenta alocar melhor a estrutura de capital e fazer os investimentos onde a gente entende que faz sentido. Então, o programa de recompra é um programa ativo na companhia que deve se perpetuar e a parada estendida não deve ser vista como um problema de longo prazo, sim de curto prazo. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Pergunta de Marconi. Boa tarde. Alguma previsão para antecipação de dividendos e ou bonificações para este ano? Marconi, obrigado pela pergunta. Nossa política de dividendos é a distribuição de 25% do mínimo obrigatório. Mantemos a política, não temos nenhuma previsão de antecipação e seguimos ainda com um plano de recompra em aberto para esse ano. Então, no momento não temos nada de bonificação e nem de antecipação de dividendos no radar, e lembrando que a nossa política ainda permanece a mesma. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Aníbal para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Eu quero agradecer a todos por participarem dessa nossa teleconferência
e nós ficamos à disposição através dos canais de atendimento para eventuais dúvidas e questionamentos que vocês possam ter. Tenham todos uma ótima tarde. Obrigado.